Programa Segurança Pública em Debate, uma realização do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo, da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal Regional São Paulo, do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo e da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre como organizar-se para o concurso da Polícia Federal. Lembrando a você que nós já gravamos um programa a respeito deste assunto. Hoje, vamos aprimorar ainda mais as informações. O nosso convidado é o Dr. Rafael Dantas. Ele é professor de curso preparatório e também delegado federal. Representando o Sindicato dos Delegados de Polícia Federal de São Paulo, está conosco o vice-presidente, Dr. Luiz Ernesto Yang Rodrigues, a quem agora eu passo a palavra, Dr. Yang, para que o senhor dê as boas-vindas ao nosso delegado, Dr. Rafael Dantas. Bem, na condição, então, de representante do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal em São Paulo, eu apresento as boas-vindas ao Dr. Rafael Dantas, colega que conta com larga experiência não só na atividade policial, como na atividade acadêmica, professor, e que vai apresentar aos telespectadores a experiência que ele tem nas duas áreas, visando um melhor entendimento de como se deve participar e ter êxito nos concursos realizados pela Polícia Federal. Dr. Rafael, antes do senhor começar, já quero jogar uma perguntinha, porque quem está assistindo provavelmente está ansioso para ouvi-lo. O que é necessário para prestar o concurso para delegado da PF, mas também, e essa é a intenção desse programa, das outras carreiras? Vamos começar pela de DPF. Certo. Então, esse seria o primeiro ponto, né? De início, eu quero agradecer aqui as boas-vindas, né? Desse canal, né? Na sua posição. E também a presença aqui do Dr. Jung, né? Uma pessoa que sempre me inspirou, né? Como um exemplo profissional e ético, né? E eu acredito que esse seja também o sentido desse programa, de ser uma inspiração para as novas gerações que querem fazer frente, querem participar aqui do trabalho da Polícia Federal. Então, antes de mais nada, o concurso ele exige, né, ali uma preparação, só que existem alguns pré-requisitos. Para o concurso de delegado, é necessário que o candidato seja formado em Direito e que ele já possua 3 anos de experiência ou jurídica ou experiência policial. Então, quem ainda não tem esses 3 anos de experiência ou policial ou jurídica, ele não pode prestar o concurso para delegado. Agora, para as outras carreiras, né, para agente, para escrivão, ele precisa ter curso superior completo, né? Então, em qualquer área, basta o curso superior completo. A exceção que nós temos são os concursos para perícia. Então, a depender da área específica, ele tem que ser formado em contabilidade, precisa ser formado em engenharia, né? Mas, especificamente para delegado, tem que ter os 3 anos ali de atividade. Aí sim, eu posso começar a pensar num plano de estudos. É muito difícil a pessoa se preparar para esse tipo de concurso? O que eu sempre digo, ele não é difícil, né? Não é impossível. O que nós precisamos incutir ali na cabeça, né, na mente do candidato, é como é que ele vai se organizar. Como ele vai organizar o tempo dele. É o tema do programa. Isso, a motivação dele, né? Como que ele pode fazer isso? Então, tem quem dá aula para curso preparatório para concurso público, a gente se depara lá com várias lendas. Então, tem a lenda do sujeito que estuda 16 horas por dia, 20 horas por dia, né? O sujeito ele já tem um desvio ali, né? Para 20 horas por dia? 20 horas por dia. Supondo que você tem que tomar banho, almoçar e jantar, sobra o quê? 2 horas para dormir? Então, isso é bastante produtivo, né? Isso é bastante uma lenda, né? Mas isso não é verdade, isso é lenda, não, né? É lenda. É lenda urbana. Sim. E o candidato pode ficar ali intimidado. Eu estou estudando 10 horas por dia. Mas qual é a qualidade desse estudo? E aí que está a diferença, né? E o que também vai te motivar a estudar tanto tempo, né? Então, algo que eu vejo como bastante pertinente, né? Então, eu fiz também um curso de pós-graduação em metodologia do ensino, é de que nem tanto
a quantidade de horas por dia é importante, mas a frequência do estudo. Então não adianta o sujeito estudar 2 dias por semana, 10 horas naqueles 2 dias. A memorização fica mais difícil. Então o ideal seria estudar 2 horas para mais por dia e no mínimo 6 vezes por semana. Então essa repetição, esse método é que vai ajudar bastante na memorização. Muito interessante. Doutor Henrique, o senhor ia perguntar algo, eu interrompi, por favor. Não, voltando um pouquinho a respeito da necessidade de nível superior para os cargos de agente de Polícia Federal, escrivão de Polícia Federal, papiloscopista. Será que se admite o diploma de tecnólogo nível superior? Você sabe informar se é possível? Certo. Não, então, os últimos concursos, né, eles têm esse diploma de curso superior nas áreas técnicas, como tecnólogo. Ele não tem sido aceito, não. Né? Então é necessário ali algo tal qual uma graduação, né, um curso superior tradicional. Então essa, sim, é uma dica importante. Então o sujeito se prepara e ele tem um impeditivo, ali, um requisito que ele não cumpre. Tá certo. É interessante isso, né? É uma boa pergunta, doutor Henrique. Porque tem muito curso de tecnólogo. Hoje em dia tem de 2, 3 anos, né? Sim. E de nível superior, alguns são reconhecidos, inclusive, pelo Ministério da Educação, né? Como curso superior. É uma questão que importa o conhecimento prévio, né, dos candidatos. Sim, sim. Os últimos concursos não foram aceitos. Certo. Uma questão também aí que pode gerar dúvida, né? Alguns alunos ali, então o pessoal que quer prestar concurso para a polícia, geralmente ele é egresso, né? Quer prestar concurso para delegado, mais especificamente. Então ele é egresso da Polícia Militar, né? Da Polícia Civil. E eu tinha alguns alunos que eram guardas municipais. E eles perguntaram, esses 3 anos de experiência policial, precisa ser só a polícia ou a guarda municipal também pode me propiciar, né, esse requisito? E o único repertório que nós temos disso foi do concurso para a Polícia Civil do Distrito Federal. É um concurso, né, uma carreira que ela é bastante alinhada com a carreira de delegado de Polícia Federal, inclusive é a mesma banca examinadora. Foi efetuada uma consulta formal e a resposta foi de que não. Não, o guarda municipal ele não exerce atividade policial. Então, os anos que eles têm ali como guarda municipal não serviriam ali como requisito para concurso, né? Então, essa é uma questão importante. Apesar de que, ao meu ver, né, a atividade de guarda municipal afeta a segurança, ele se expõe a risco. Né? É uma injustiça, que ele chega como uma injustiça. Eu não costumo emitir opinião, mas eu concordo, porque quando a gente vê aqui em São Paulo, por exemplo, o trabalho da Guarda Municipal, lembra demais o trabalho da Polícia Militar. Demais, mas é um ponto a ser questionado, né? E ninguém entrou com mandado de segurança, liminar, alguma coisa jurídica? Do que eu soube, né? Do que eu sei ali, não houve algum questionamento judicial. Mas caso esse posicionamento persista, né, a meu ver, é possível sim ingressar com uma ação judicial com chance de êxito, né, de sucesso. Eu gostaria também de ouvir a opinião do colega a respeito das características, né, do candidato à carreira policial. Né? Então, a gente sabe que existem os valores previstos, né, para a carreira para a Polícia Federal, tais como lealdade, probidade e etc. Então, eu queria que você, se possível, abordasse esse tema. O que você acha que seria necessário como perfil, né, daquele candidato que deseja se tornar um policial federal? Eu posso incluir um adendo à sua pergunta, doutor? E para cada carreira, será que há diferença de perfil? Certo. Então é uma pergunta aqui excelente, né? Então, o que vai fazer, né? O que o policial, né, em si ele vai fazer? Ele vai combater o crime, combater aquilo que existe de errado na sociedade. Então ele não pode ter um histórico, né, criminoso, né, um histórico de desonestidade. Então uma, né, das fases, uma fase eliminatória do concurso é a investigação social. Então ele sim, precisa sim ter um perfil, né,
ético, um perfil de probidade. E muitos candidatos perguntam, eu não tenho histórico criminal. Então, isso é pré-requisito, é básico, né? É evidente. Mas algum histórico de envolvimento com drogas, envolvimento com confusões, né? Comportamentos imorais ou antiéticos podem sim, né? Ser um impeditivo na investigação social. Isso é muito importante. Então, o sujeito tem que se pautar ali por uma conduta regrada, proba, né? Porque, inclusive, isso não é só um requisito moral para o cargo, que já é algo importante. Não, é um requisito objetivo ali do edital. A investigação social perdura, né, desde a inscrição dele até a formação dele na Academia Nacional de Polícia. E sobre o perfil das carreiras, né, se existe um perfil diferente, né, ao meu ver, existe um perfil único, algo comum entre todas as carreiras, é essa vontade, né, de fazer a justiça, de se sentir incomodado com a questão da criminalidade, da corrupção e poder contribuir positivamente para modificar esse estado de coisas do país. Isso eu enxergo como um fator de motivação. Da onde eu vou tirar a motivação para estudar 6 dias por semana, mais de 2 horas? Por que é que eu não vou num clube? Por que eu não vou sair com os amigos para beber? Por que eu não vou no cinema? Por que eu não vou dormir para descansar? Porque você está fazendo algo, né, fazendo a diferença na sociedade. E com os instrumentos, com as prerrogativas que você vai ter com o seu cargo, né, você vai poder concretizar esse seu senso de justiça, de mudança e de progresso do país. Eu vejo isso como um fator de motivação e até favorece a memorização no concurso público. Então, por que eu tenho que estudar o crime de corrupção? Por que são importantes esses detalhes? Porque são esses detalhes que impedem o sujeito de que desviou milhões, né, um sujeito com uma taxa de reincidência criminosa alta, para que ele não saia, né, da cadeia tão cedo e tenha uma justa e dura punição. Dr. Rafael, Dr. Yang, nosso primeiro bloco está encerrado agora. Eu vou chamar os comerciais, daqui a pouco a gente volta no segundo bloco complementando esse assunto. Segurança Pública em Debate hoje está falando a respeito de como você deve se organizar para o concurso da Polícia Federal. Primeiro bloco do nosso programa termina aqui, segundo bloco já já. Segurança Pública em Debate, segundo bloco do programa de hoje, em que estamos conversando a respeito de como você deve se preparar para o concurso da Polícia Federal. Temos aqui hoje conosco o Dr. Rafael Dantas, que é professor de curso preparatório e também delegado federal, e também temos conosco o Dr. Luiz Ernesto Yang Rodrigues, que é vice-presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo. No intervalo, doutor, o senhor ia fazer uma pergunta, mas não deu tempo. Por favor, passo a palavra ao senhor agora. Pode fazer, vamos conversar com o doutor Rafael. Então, uma das bandeiras, né, que a gente leva à frente no sindicato é justamente a reposição de cargos, a reposição de pessoas, de recursos humanos dentro da Polícia Federal. Nos últimos anos, tem havido muitas aposentadorias, desligamentos, colegas que prestam concurso para outros cargos, e todos nós sabemos, a população tem ciência disso, que o número de policiais ele é deficiente, ele é irrisório, né, se comparado ao número de atribuições que nós detemos na Polícia Federal. Então eu gostaria de ouvir o colega, o Dr. Rafael, acerca dessa situação. O que ele entende que gera esse tipo de deficiência? Será que a vontade política que não atende às nossas necessidades, ou até a má gestão dos recursos humanos? Certo, né? Uma pergunta aqui que é fundamental. O progresso que a
sociedade brasileira alcançou com os trabalhos, né? As operações da Polícia Federal não vêm de agora, né? Então, elas foram sendo organizadas ali paulatinamente por gerações. Mas nós estamos, sim, enfrentando um problema gravíssimo de ausência de pessoal. É crítica a situação, é crítica mesmo. Eu vi outro dia, desculpa interrompê-lo, um dado em que hoje nós temos um déficit de 628 delegados federais. Na verdade, esse hoje a que me refiro é de algo em torno de 3 meses atrás. Mas, independentemente do número, o fato é que as polícias judiciárias brasileiras, tanto as estaduais quanto a federal, têm sofrido mesmo esse revés, não é? De forma generalizada. Sim, de forma generalizada. E as polícias judiciárias, seja no cargo de delegado, no cargo de investigador, agente, escrivão, e isso a gente percebe o reflexo nesse descaso generalizado com as polícias judiciárias, principalmente com a reposição do fator mais importante, da peça mais importante, que é a inteligência humana, é o ser humano. Então, não à toa que a criminalidade desorganizada e organizada são a principal preocupação das pessoas. Isso já afeta a economia do país. Quem seria insano de investir num país onde eu não posso, quando escurecer, andar pelas calçadas no centro das cidades, né? Essa reposição é fundamental para o aperfeiçoamento da sociedade e até mesmo para o crescimento econômico. Daí a importância do concurso. Sim, sim. Mas eu ouvi dizer que um concurso, a pessoa, o trâmite total da pessoa se inscrever até ela realmente se tornar um policial federal, seja ele delegado, agente ou escrivão, enfim, são 2 anos, é isso mesmo? Mais ou menos? Certo. O concurso da Polícia Federal ele é longo, né? Então são várias fases da prova. É longo? Então, já, quanto tempo mais ou menos? Olha, eu vou só descrever aqui as fases. Tá. Então o sujeito tem inscrição, ele faz uma prova objetiva, aquela certo e errado, ele realiza uma prova escrita, ele faz um exame médico, ele faz um exame psicológico, ele tem uma prova física e ele tem um exame oral para o cargo de delegado de polícia. Depois disso, ele vai ingressar na Academia Nacional de Polícia, Academia da Polícia Federal, onde ele vai cursar por cerca de 4 a 6 meses, ele vai aprender a ser delegado, né? É uma fase do concurso. Uma fase do concurso. É eliminatória também a academia? Nos últimos concursos ela foi eliminatória e classificatória. Conforme a sua performance lá na academia, né, você consegue escolher uma vaga melhor, você escolhe primeiro, né? Então por isso que é classificatório. Só que a academia ela não tem uma disposição para receber todos os aprovados de uma vez só. Então por vezes existem várias turmas na academia, por isso que o concurso pode durar 2 anos ou até, né, às vezes um pouco mais, é preciso ali uma prorrogação. É longo esse processo, né, da aquisição de pessoal, e depois o desenvolvimento das habilidades na carreira também vem ao longo do tempo. Então esses grandes espaços, assim, até a pessoa conseguir desenvolver uma capacidade de trabalho policial, são anos, né? Por isso da necessidade, e muito a gente enxerga hoje em publicidade, né? Isso não é política pública de prestação de informações, é publicidade de governo, dizer que o custo do servidor público, o custo desse concurso será altíssimo. Mas qual não foi o ganho, né, que conseguimos em combater a criminalidade, em tirar, né, aquela corrupção toda que existia dentro da Petrobras? O custo é exponencialmente, o ganho é exponencialmente maior. Gigantesco. É gigantesco. Então, além da má gestão, né, essa ausência de cargos ali pode indicar uma outra motivação. O senhor falou sobre a classificação na academia, que ela permite ao policial ou ao... Como se chama quem está dentro da academia? Aluno? Aluno. Ao aluno escolher para onde quer ir. E isso me lembra outro aspecto, que é o seguinte: o candidato ou a pessoa que está nos assistindo e vai prestar o concurso, ela tem que ter receio em relação às lotações, aos locais onde serão abertas vagas? Certo. Ou então, cargos? Sim, sim. Esse é um receio comum dos alunos. Como a Polícia é federal, então você pode ficar lotado em qualquer unidade da federação.
Então o sujeito, ele mora no Rio de Janeiro, mora em São Paulo, você pode ser lotado lá no Amazonas, no Pará, e vice-versa. Então o sujeito mora lá no Pará, mora no Maranhão, vai ser lotado no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, né? E algumas pessoas têm medo dessa mudança, né, de local, por questões familiares, né? Só que existe um concurso de remoção na Polícia Federal. Depois de 3 anos, né, no cargo, é possível, né, desde que surjam novas vagas, a pessoa se inscrever lá no concurso de remoção. E quanto mais difícil é o local de lotação dela, então uma cidade distante, no interior da região norte, né, onde infelizmente a infraestrutura não é a mesma das outras cidades, essa pessoa tem uma pontuação maior. Então, quanto mais difícil a lotação, maior a pontuação. E no concurso de remoção, você tem ali uma prerrogativa de escolher primeiro as outras lotações. Então, não vai ficar esquecido eternamente na fronteira. Isso não existe. É interessante notar nesse ponto, nesse aspecto, que na vida prática, eu que passei 30 anos exercendo o cargo de delegado... O senhor trabalhou na fronteira, doutor? Trabalhei temporário, não lotado. Entendi. Mas é importante notar que muitos colegas que são lotados em outras unidades da federação, que não aquela de origem, e eles, no começo, eles sofrem um problema grave de adaptação, né? Então, por exemplo, em São Paulo, o colega vem lá do norte, da região norte ou nordeste, ele sofre muito para se adaptar aqui. Mas, passado alguns anos, ele começa a se acostumar, e muitos deles, né, principalmente aqueles que passam 10 anos lotados, por exemplo, aqui em São Paulo, quando retornam para o local de origem, não se adaptam mais. Olha isso. Então costuma ocorrer isso. O colega anualmente se inscreve no concurso de remoção, não consegue retornar para o local de origem, vai se inscrevendo até que, quando consegue e vai para o local de origem, pede para retornar onde estava lotado. Isso aí é muito comum na Polícia Federal. Isso vale também para as outras carreiras ou só para delegado? Vale para todas as carreiras. Foi muito boa essa pontuação aqui do Dr. Jung, de que o desenvolver, né, a desenvoltura do cargo lhe traz essa capacidade de adaptação. Então, depois de algum tempo na Polícia Federal, nossa capacidade de adaptação na vida melhora bastante, né? Então, isso é uma prerrogativa, né, para a pessoa. Eu quero prestar esse concurso. Então, você é adaptável a novas situações, maleável, resiliente. Isso exige um pouco de esforço, mas a carreira, isso também pode ser prazeroso. Você não tem uma rotina. Eu vou fazer 30 anos a mesma coisa. Não. Cada um dia é diferente do outro. Existem várias áreas ali para trabalhar na Polícia Federal. A Polícia Federal tem o que a Polícia Civil costuma chamar de clínica geral, ou seja, tem um lugar em que o delegado trabalha que atende um monte de coisa? Depende do local de lotação, né? Então, quem mais faz clínica geral, por exemplo, aqui na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, é o plantão. Então, as ocorrências que chegam no plantão. Em delegacias do interior ou superintendências menores, o sujeito ali, o recém-aprovado no concurso de delegado, ele vai conduzir inquéritos diversificados, de polícia fazendária, de entorpecente, de lavagem de capitais. Nas superintendências maiores, as delegacias são especializadas em lavagem, em combate à corrupção, crime previdenciário, fazendário. Nós temos 2 minutos só, então vamos tentar compilar. O candidato tem que estudar no mínimo 2 horas por dia. No mínimo 2 horas por dia. O que mais, doutor? Vamos lá. O senhor dá aula, o que perguntam para o senhor? Sim, então eu vou dar uma dica que eu usei para passar no concurso. Então, eu tinha uma dificuldade ali de memorizar aquele volume de informações. Abre o edital, você toma um susto com aquilo ali. E uma vez vendo um programa sobre música, a história do Heitor Villa-Lobos. Como é que ele conseguiu tamanha acurácia, tamanho conhecimento musical? E ele explicou. De pequeno, meu pai me ensinou a enxergar, né, ou melhor, a ouvir música em tudo. Então, cada ruído que ele ouvia, ele transformava, aquilo ali é um sol, aquilo ali é um mi, aquilo ali é um fá.
Eu tentei adaptar isso para o mundo jurídico. Quando eu andava na rua, olha, ali é um ônibus. Ah, aquilo ali é um contrato de concessão de transporte público. Ali está tendo um contrato de compra e venda. Olha, o sujeito ali, ele vai para uma audiência de custódia porque ele cometeu um crime. Então eu comecei a enxergar com um ambiente jurídico. Né, analisar juridicamente as situações do dia a dia. Do dia a dia. E nisso revisava. Ah, eu vou tomar um ônibus, é um contrato de transporte. Ah, eu vou viajar, eu vou pesquisar na internet. Olha, está um fornecimento é uma relação de consumo, crime. Mas mesmo assim o volume de informações era grande. E na época um professor teve a paciência de ficar uns minutos a mais no final da aula, o professor Guilherme Minuti. E eu contei para ele, olha, tem esse método de estudo, mas eu estou ficando maluco. Eu estou querendo aprender tudo de tudo. E ele falou, qual concurso você quer? Para delegado. Que visão o delegado de polícia tem que ter sobre essa temática jurídica? Dali que eu consegui encaixar, fiz um corte para o estudo. Então eu terminava revisando o dia inteiro, né? Você termina ficando um pouco maluco. Você vai assistir a novela, não, a novela falou mal. O jornalista ali, ele não está bem jurídico. Mas termina sendo um trabalho de revisão menos enfadonho, menos chato, assim, e que funciona em tempo integral. O senhor está falando de jornalista. Aliás, o que jornalista fala de bobagem, né? Sem querer falar. Sem querer falar, realmente não é técnico. Nos é desconhecido, ou nos são desconhecidos vários pontos da carreira jurídica. Sim, e isso é hoje, atualmente, principalmente depois aí da onda das fake news, o sujeito toma muito cuidado com o concurso público. Cuidado com aquilo ali que é uma opinião de um jornalista, que é válido. E aquilo ali que tecnicamente é o conceito jurídico. Então, cuidado com posições extremadas, cuidado ali com notícia jornalística e o conceito jurídico que pode ser diferente. Um tema interessante é a colaboração premiada. O que dizem e o que é. Vejam vocês, nós não temos mais tempo, infelizmente, o programa acabou. Agradeço muito a sua participação, doutor Rafael Dantas, doutor Luiz Ernesto Yang Rodrigues, também agradeço demais a sua participação. Programa Segurança Pública em Debate de hoje falou sobre como você deve se organizar para o concurso da Polícia Federal que vem aí. Este foi o programa realizado por 4 entidades, dentre elas a que está representada hoje pelo Dr. Yang, o Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo. A você que nos acompanhou até aqui, meu muito obrigado e até a próxima.